Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu e Charutos. Hoje a gente vai falar aqui sobre um outro charutinho que eu experimentei pela primeira vez. Um charutinho interessante, de uma marca razoavelmente recente, que é a Bucaneiros, tá? Então comprei alguns Bucaneiros lá na Charutos Online. E tem alguns ali que eu estou guardando um pouquinho, que são um pouco mais fortes. Vou dar um descansinho para eles ali. Mas tem Normalmente, pessoal, eu deixo pelo menos uma semana a um mês os charutos depois que eu compro para degustar, tá? Então essa daí é uma observação aí, já para vocês conhecerem um pouquinho mais de como eu gosto de fazer as coisas. Então esse aqui já tem uma semana. Tinha, né? Uma semana, foi ontem que eu degustei ele, tô gravando no dia seguinte. Que é o Bucaneiro Silver Petit, tá? A linha Petit é uma linha um pouquinho mais curta, né? O Silver Petit, ele é basicamente um Petit robusto, tá? E ele é um charuto medium filler, tá? Eu não tinha pego antes nenhum charuto medium filler, ou seja, feito de pedaços de folhas, tá? Não é o short filler, que são folhas picadas, e não é o long filler, que são feitos de folhas inteiras e basicamente folhas maiores também. Lembrando que o que me fez investir nesse silver foram alguns feedbacks que eu vi na internet, entre eles um programa duas lives, né, sobre a Bucaneiros e o lançamento desses petis e tal, do Charutos and Roll, do Jamelão, e também a entrevista com se não me engano é Ivo, o nome do proprietário da Bucaneiros, com o pessoal da Cigar 019, ok? Então, em ambos, né, eles comentam que são medium fillers, porém são medium fillers de folhas maiores, de pedaços maiores de folhas. E que, principalmente nas bitolas, né, os silvers da Bucaneiro, ou seja, os medium filler, né, os medium fillers da Bucaneiros, eles têm sempre a anilha prata, tá? Na sua linha atual, né, que tem... Antigamente ele tinha uma outra cor, hoje ele tem as anilhas metálicas, então a anilha prata sempre vai ser medium filler. E aí os medium fillers, principalmente nos tamanhos menores, você tem a probabilidade muito alta de você não pegar pedaços pequenos, de você pegar pedaços de folha que vão quase que se representar ou se apresentar como um long filler. Isso tem lógica, né? Uma vez que você usa pedacinhos pequenos para fazer, você vai ter menos constância. Mas uma vez que o que eles falam deva ser realmente verdade, porque a gente viu essa questão na construção, na evolução, na cinza, no charuto em si, são pedaços maiores. Então, pedaços maiores num charuto menor, muito provavelmente você não vai ter muitos pedaços pequenos, né? Eu não sei se consegui me fazer entender, né? Em charutos maiores, por exemplo, se fosse um Corona, um Gran Corona, provavelmente você sentiria mais, porque você não teria pedaços tão longos de folha para você rechear esse charuto mais continuamente, tá? Então vamos lá, né? Isso aí é só uma explicação que eu acho que é pertinente dividir com vocês. Então vamos lá aqui. Bucaneiros Silver Petit. Eu comecei essa degustação às 13h10, tá? Lembrando que é um petit, tá? É um petit, não é um petit corona, é um petit robusto, tá? No meu modo de entender. A frio, ele é aromático e é um charuto firme,
tá? Denso, tá? Não é posso falar um charuto duro, mas é um charuto que você vê que tem corpo, né? Ele é denso, tá? Então isso é bem representativo, não é aquele charuto fofo, mole, né? Então isso é bem... te passa uma austeridade, te passa uma boa impressão do charuto, ainda que a frio, né? Aromático, capa oleosa, uma capa mais clara, lógico, mas uma capa bem legal. Lembrando que a Bucaneiros trabalha com 100% tabaco cubra. O que é o tabaco cubra? É o tabaco de sementes e espécies cubanas, né, que são plantadas aqui no Brasil, no caso lá na Bahia, tá? Então, é basicamente o tabaco cubano cultivado no Brasil, tá? Então, ele tem uma outra característica do que os tabacos brasileiros, vamos dizer assim, tá? Nativos brasileiros, espécies brasileiras, como Mata Fina, Mata Norte, Mata Sul, enfim, tá? Então, vamos lá. Primeiro terço. Fluxo médio é o que eu gosto muito desse tipo de fluxo, que é um fluxo um pouco mais apertado, não é aquele fluxo extremamente solto, tá? Isso me agrada mais, você tem uma certa resistência, muita gente fala, é o fluxo cubano. É o fluxo realmente característico dos cubanos, tá, pessoal? É um pouquinho mais preso, um pouquinho mais... você precisa de um pouquinho mais de força, né, na puxada, não é extremamente travado, mas esse tipo de fluxo me agrada mais. Eu tenho a sensação que ele enche a boca de uma forma diferente e me parece que ele concentra mais a fumaça fica mais densa e tudo mais. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Surpresas muito positivas, sem picância e sem amargor. Tá? Isso é uma coisa que o próprio Ivo fala na entrevista com a Le Cigar, que é o que eles procuram. Procuram zero picância e zero amargor. Isso, no primeiro terço, teve muito presente. Geralmente você espera, né? Eu estou mais acostumado com charutos nacionais, né? E com fumos mata fina e tudo mais. E ele sempre tem um pouquinho de, principalmente picância. Amargor eu não sinto tanto, mas deixa eu desligar o alarme aqui. Mas a picância está sempre presente e nesse não há picância, tá? E me traz sabores de café tostado, tá? E uma certa baunilha assim no fundo de boca, tá? Retrogosto também não é muito agressivo, se não fizer com muita fumaça, tá? Bem legal. O pessoal classifica ele como uma fortaleza média, eu não achei ele assim tão forte. Para mim ele é suave, mas assim, eu não tenho tantas referências nessa questão de fortaleza. Não me derrubou depois, apesar de ser um charuto mais curto também, né? E por eles mesmos classificado como médio, para mim ele foi bem suave, tá? E ele foi linear nessas características até o meio do segundo terço, tá? Tô aqui com a colinha na mão. Até o meio do segundo terço ele foi bem linear, tá? Teve um episódio de uma queima um pouquinho irregular, tá? Até que é compreensível por um medium filler, tá? Confesso que até o meio do segundo terço achei que ele ia ser bem linear, tá? Que não é pecado nenhum para um charuto medium filler, né? Como ele não tem as folhas inteiras, né? E aquela complexidade da folha inteira para evoluir esse charuto, então talvez seria algo aceitável. Mas a partir da metade do segundo terço ele teve uma certa evoluçãozinha que eu achei super legal, tá? Para um charuto medium filler, curto, né?
e de baixo custo. Ele custa R$15, pessoal, 15, R$17, depende de onde você for comprar. Então, eu achei bem legal. Então, no segundo terço, ele veio, além daquele café tostado que ficou um pouquinho mais de fundo, ele veio um certo, entre um caramelo e um creme branco, assim, de fundo de boca, sabe? Algo bem agradável ao meu paladar. Veio menos caramelo menos pegadinho, mas esse creme branco mais presente, sabe? Aquele creme de torta de morango, sabe? Aquele creminho branco veio presente, tá? E a fumaça me pareceu um pouco mais densa, um pouco mais cremosa também, tá? Aí no terceiro terço, o que eu observei foi o tostado voltou um pouco, o café voltou um pouco, e a permanência desses sabores na boca diminuiu o tempo de permanência, tá? Chegou um pouquinho de picância, tá? Mais pegada na garganta, né? Não é aquela picância de boca inteira, de língua, de lábio, tá? Mais pegado na garganta. Aqui menor persistência de sabor, tostado mais presente e um pouquinho de queima irregular no final. Como eu falei, totalmente compreensível, tá? Essas foram as minhas considerações, minhas experiências com esse charutinho, tá? Chibu, valeu a pena a experiência? Eu acho que valeu muito. A questão de custo-benefício desse charutinho é muito legal. E comecei ele 13h10. Deixa eu ver aqui, ó, que horas que eu acabei. Eu sempre coloco isso também. Lembrando que é um petit, tá? Petit robusto. 13h10, 14h35. Então, 1h25. Lembrando, eu tenho uma cadência mais lenta, tá? E nesse dia eu também resolvi algumas coisas via telefone, no meio da fumada, que talvez fez... resolvi uma coisa só via telefone, que talvez fez ficar um pouquinho mais longa essa fumada. Eu acho que charutinho aí para 1h, 50 minutos a 1h10, tá? Eu demorei um pouquinho mais, mas tranquilo. Né? Eu tenho uma fumada mais lenta. No último terço, quando começou a chegar aquela picância, eu comecei a degustar um licorzinho de cacau, tá? Sempre vocês vão ver com licor, com bebida doce, tá? Como eu já falei num outro vídeo, eu não gosto muito de tentar harmonizar a primeira experiência com um charuto, mas caiu bem, não mudou muita coisa, tá? Na boca, só diminuiu essa leve picância que tinha aparecido, e realmente um custo-benefício muito bom. Eu tô agora com outros 2 bucaneiros mais pegados, um Gold reserva e 2 escuros, tá? Um pouquinho maiores, e devo de adquirir um pouquinho mais de algumas peças desse Petit Silver, e devo de pegar um Petit normal, né? Um Petit Black, se não me engano é isso, que não seja medium filler, para experimentar, e volto com as impressões para vocês, tá? Para mim, uma experiência bem válida, bem prazerosa e de excelente custo-benefício, tá? Excelente custo-benefício. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.